Lista 4, exercício 4. A bobina da figura ao lado conduz uma corrente de 2 amperes no sentido indicado e é paralela ao plano XZ. Ela tem 3 espiras, uma área de 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados e está submetida a um campo magnético uniforme B, que é o vetor 2i menos 3j mais 4k. militesla. Determine a energia potencial magnética do sistema, bobina campo magnético, e o torque magnético em termos dos vetores unitários a que está sujeita a bobina. Bom, a gente sabe que numa espira e atuando o campo magnético sobre ela, tanto o seu torque quanto a energia potencial, a gente pode calcular eles em função do momento magnético da espira e do campo pelo qual ele atua. Então, o nosso problema inicial é determinar qual é o momento magnético da espira. E como é que a gente faz isso? O momento magnético da espira é o produto da corrente, o seu módulo, é o produto da corrente que está atravessando a espira vezes a área dela. Nesse caso, como são 3 espiras, então o momento magnético total é 3 vezes a corrente vezes a área. Mas ele é um vetor que tem a direção do vetor área e o sentido do campo magnético gerado pela espira no centro dela. Então vamos lá. Direção do vetor área seria a direção y, já que a espira está no plano XZ. XZ é a direção y, a direção do vetor área, que é um vetor perpendicular à área. E o sentido do momento magnético vai ser o sentido do campo gerado por essa espira. E o campo gerado por essa espira no centro, ele está exatamente para baixo, está assim. Então o campo gerado por ela está assim, o campo magnético, então significa que o nosso momento magnético tem a direção do eixo y, mas o sentido contrário a ele. Certo? Está aqui o nosso momento magnético. E o seu módulo, como eu falei, é a corrente vezes a área, nesse caso são 3 espiras, então é vezes 3. Então vamos lá. Quem é então? Vamos identificar então o nosso momento magnético, que ele é crucial no nosso problema. Então o nosso momento magnético é o vetor, que é o produto, que é no caso N espiras, que é o que está caracterizado o nosso problema, vezes a corrente vezes a área de cada espira. E isso na direção menos J. Na direção J e no sentido contrário ao lado positivo do eixo. Isso é no sentido menos J. Então, o número de espiras é 3. A nossa corrente é 2 amperes. E a nossa área, já descrita no problema, é 4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, fica este valor na direção menos J, certo? E o nosso momento magnético, ele é então menos 24 vezes 10 a menos 3 na direção J, ampere metro quadrado. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 10 é menos 3, no caso menos J, então no sentido contrário ao eixo positivo, como eu já comentei. Então esse é o nosso caracterizado nosso momento magnético. Então no item A, que é o que ele está pedindo, qual é a energia potencial na interação do momento magnético com o campo magnético que é externo que atua sobre ele. Que o campo magnético é exatamente este aqui, determinado pelo problema. Então a energia, nós sabemos que a energia envolvida, que é menos
o momento magnético, produto escalar com campo magnético. Ora, no produto escalar, J escalar I é 0, J escalar K é 0, só sobra J escalar J. Então, o que nós temos aqui é menos, no caso, o nosso momento magnético, que é menos 24 vezes 10 a menos 3, certo? Vezes o único termo que sobra do campo magnético, que é menos 3 vezes 10 a menos 3, J escalar J, que é 1. Certo? Porque menos 3 vezes 10 é menos 3, porque a unidade do campo está em militesla. Tá? Então, 10 a menos 3 e 10 a menos 3. Isso dá um momento magnético, menos 72 vezes 10 a menos 6 joules, isso é menos 72 microjoules. Essa é a quantidade de energia potencial na interação entre o momento magnético e o campo magnético. Se a gente der uma olhada com cuidado, você vai perceber que, é claro, se essa é uma energia potencial, é relativa a uma referência. A referência é exatamente quando a energia potencial é 0, que é quando o μ é perpendicular a B. Essa é a referência que a gente usa. Quando o μ é perpendicular a B, a energia potencial é 0. Consequentemente, quando o μ é paralelo a B, a energia potencial tem o seu maior valor. Mas como ela é negativa, como é menos μ escalar B, quando eles estão paralelos, na verdade o seu menor valor. Então isso significa que o movimento, né, da espira é sempre no sentido de μ ficar paralelo a B, que é o seu estado de menor energia. A energia potencial nós já caracterizamos. Vamos lá no item B agora, o torque. E o torque a gente conhece, que é um vetor, certo? Que vai caracterizar o movimento da espira, né? A rotação da espira para que o momento magnético fique paralelo ao campo. E isso é o produto vetorial entre o μ e o B. Bom, o μ só tem no seu vetor o sentido J, né? Só tem um versor J. Então é produto vetorial entre J e I, produto vetorial entre J e J, produto vetorial entre J e K. Então isso faz com que o J, produto vetorial entre J e J é 0, produto vetorial entre J e I é menos K, e o produto vetorial entre J e K é igual a I. Certo? Então dessa forma nós vamos ter o seguinte: menos 24 vezes 10 é menos 3, menos 2 vezes 10 é menos 3, na direção menos K, que é exatamente o J vetor I que dá menos K. E menos 24 vezes 10 é menos 3, vezes menos 4 vezes 10 é menos 3 na direção I, que é exatamente menos 4K, J vetor K é na direção I. Certo? Isso tudo com a unidade Newton-metro, que é exatamente a unidade do torque. Então isso na parte do I fica 96 vezes 10 a menos 6 I mais 48 vezes 10 a menos 6 K, Newton-metro, ou se você preferir, 96I mais 48K micro-Newton-metro. Okay? Esse é o torque gerado pela presença, pela interação do campo magnético com o momento magnético. Bom, vamos fazer uma análise rápida aqui e mostrar o seguinte. Você tem 96 na direção I, 48 na direção K, e significa uma proporção 2 por 1, né? 96 para 48 na direção K, os dois lados do lado positivo. Então o nosso vetor torque estaria em cima do plano XZ, certo?
do lado positivo, esse seria o vetor torque. Isso significa que a nossa espira está girando neste sentido aqui. Ela vai girar neste sentido, em torno do eixo do torque, em torno do vetor, né, torque. Ele vai gerar, quer dizer, o momento magnético vai para lá e vai tender para a se alinhar com o campo magnético. Essa é a ideia. É bem razoável do torque estar no plano XZ, já que o momento magnético só tem direção Y. E o torque é, na verdade, o produto vetorial, ele é um vetor perpendicular ao momento magnético. O momento magnético na direção Y, o torque só pode estar no plano XZ. Certo? E a tendência é do momento magnético se alinhar com o campo, como eu já disse. É isso.